Olá, hoje é dia de Primavera Saúde. Vamos tratar sobre transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. No debate vai ser esclarecido como identificar a doença, os principais sintomas e os melhores tratamentos oferecidos hoje no mercado, além de descobrir se existem meios de prevenir este transtorno. É logo depois dos comerciais, então não saia daí. Olá, o Primavera Saúde já está no ar e hoje vamos trazer como tema o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Quem vai nos esclarecer mais sobre este assunto, sobre o transtorno, é o Dr. Pedro Carum. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde novamente, né? Muito obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite de novo. Doutor, gostaria que o senhor esclarecesse, né, definisse exatamente o que é esse transtorno, então, de déficit de atenção. Claro. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é um transtorno psiquiátrico com uma prevalência bastante alta, né? Quando eu falo em prevalência, é o número de crianças e adolescentes dentro da população geral que apresenta esse transtorno. E isso, segundo as últimas estatísticas, está entre 5% a 7%, né? O que é bastante. Então, é um transtorno que tem uma relevância muito grande, porque muitas crianças e adolescentes apresentam sintomas que muitas vezes atrapalham o desenvolvimento social, o desenvolvimento intelectual na escola de aprendizagem. Ele é um transtorno que se divide em 3 segmentos, 3 subdivisões. Ele pode ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apenas do polo desatenção, do polo hiperatividade e impulsividade ou transtorno combinado. São aqueles pacientes que apresentam sintomas tanto do polo desatenção quanto do polo hiperatividade e impulsividade. Esses são tipos que existem? São os tipos, exatamente. É um transtorno que é subdividido, vamos dizer assim, em 3 tipos, dentro do mesmo transtorno. Sim. Então, como eu falei, pacientes que apresentam apenas sintomas de desatenção. Quais são os sintomas principais de desatenção? É a distração, é a dificuldade de se focar numa mesma atividade durante muito tempo. Qualquer pequeno sinal, som, situação que aconteça ao redor já tira a concentração daquela criança ou adolescente e ele tem muita dificuldade de voltar a fazer aquilo que ele está fazendo. O polo impulsividade e hiperatividade é aquela criança ou adolescente que sempre está todo vapor, está sempre a 1000 por hora, é bastante inquieto, é bastante impulsivo, não consegue ficar sentado muito tempo em sala de aula, tem que sentar, levantar, acaba atrapalhando mais o andamento escolar. Mas o paciente do polo desatenção, vamos dizer, atrapalha menos a escola, a aula, o andamento da classe, mas ele tem bastante prejuízo com isso também. E existem aqueles pacientes do polo combinado, que têm tanto sintomas de desatenção quanto sintomas de hiperatividade e impulsividade. Que esse pode ser considerado mais grave, doutor? Não mais grave, mas ele apresenta os 2 tipos de sintomas. É aquele paciente que muitas vezes ele é inquieto, ele é impulsivo, ele não consegue parar quieto na classe, ele tem que levantar, ele conversa muito, ele atrapalha o andamento da sala de aula, porém, quando precisa, ele consegue em parte ficar sentado, ele é distraído, ele não consegue se focar naquilo que ele está vendo. Quais são os principais sintomas assim, que devem ser analisados, né? Os principais sintomas, primeiro que o diagnóstico é um diagnóstico que ele é clínico, ou seja, né, não tem nenhum exame de imagem, exame de sangue que possa nos auxiliar no diagnóstico do transtorno. Se é um transtorno clínico, é um transtorno que a observação da criança, do adolescente, é imprescindível. Essa observação tem que ser feita em pelo menos 2 locais separados. Para a gente ter um diagnóstico mais fidedigno, mais robusto, é importante que esses sintomas apareçam tanto em casa, com a família, quanto na escola. E os sintomas principais e sinais são esses que eu comentei anteriormente, né? É a agitação, é a impulsividade, é o não conseguir parar quieto, é a distração
é a falta de concentração numa mesma atividade durante muito tempo, é a dificuldade de se manter focado se alguma coisa ao redor acontece. Muitas vezes também a falta de memória, porque ele não consegue se focar naquilo que ele está fazendo, e se tem uma queixa que a memória é fraca, mas na realidade não é uma perda de memória, uma dificuldade de se focar e eu não consigo fixar aquilo que eu estou lendo ou estou observando, né? Tem um sintoma que a gente pode dizer que é o que mais prejudica nesse caso? Certo. Os sintomas que mais prejudicam na escola, normalmente, as queixas são maiores daquelas crianças e adolescentes que são impulsivos, que são hiperativos, que não param quieto, que atrapalham o andamento da sala de aula, né? Mas, como eu falei, o polo de desatenção, a criança e adolescente tem bastante prejuízo, porque ela, vamos dizer, atrapalha menos o andamento, mas ela não consegue se focar naquilo que ela está fazendo, que a professora está dando no quadro e tudo mais. Então, muitas vezes, queixas de dificuldade de aprendizagem, de não conseguir aprender, podem ser consequências de um TDAH não tratado, por exemplo. E o que pode causar, né, ou então esse transtorno? Como é que ele desenvolve? As causas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas são principalmente biológicas, são causas hereditárias. Então, é muito comum se ter na família de crianças e adolescentes que têm o transtorno, parentes em primeiro grau, pai, mãe, tios, irmãos, que também tiveram ou têm sintomas muito parecidos. O que acontece é que, alguns anos atrás, quando o pai dessas crianças, hoje com TDAH, eram escolares, muitas vezes não se fazia o diagnóstico correto. Então, eram crianças que tinham sintomas, que tinham muito prejuízo por isso, que não conseguiam, por exemplo, acompanhar a sala de aula, que eram muito inquietas, a criança que atrapalhava o andamento da sala de aula, o bagunceiro, mas não tinha um diagnóstico, não tinha, então, um tratamento realizado, então o prejuízo deles era bastante grande. Então, muitas vezes a gente tem que conversar com os pais, não exatamente se eles têm o diagnóstico do transtorno, mas se eles tiveram ou têm sintomas e sinais, características parecidas com os filhos. Então, tem um componente biológico hereditário muito grande e também, como em todo transtorno psiquiátrico, existe, sim, um componente ambiental. Normalmente, famílias mais desorganizadas, com poucas regras, limites em casa, poucos horários, né, poucas determinações, tem uma tendência maior aos filhos, né, as crianças virem a desenvolver algum desses sintomas. Mas não é a regra. O principal são características, sem dúvida, biológicas e hereditárias. Também alguns estudos e pesquisas mostram que, por exemplo, crianças nascidas pré-termo, antes do tempo, ou pós-termo, depois do tempo, uso de álcool ou algumas outras drogas durante a gestação, isso também estaria relacionado ao aumento do índice de TDAH nessas crianças depois dos 5, 6 anos de vida, né? Mas isso não está nada muito ainda bem comprovado cientificamente. Mas sim, crianças, por exemplo, que nasceram antes do termo, pré-termo, pós-termo, uso de drogas durante a gestação, partos distóxicos, que são estresse durante o parto, também podem ter alguma relação com sintomas. Falando exatamente dessa questão de relação, doutor, a criança ou adolescente que acaba sofrendo com esse transtorno de déficit de atenção, ele pode também ter desenvolver outros tipos de transtornos com mais facilidade? Tem alguma ligação, isso ou não? Sim, tem uma ligação, porque na realidade, em psiquiatria, o TDAH também acontece bastante isso, é um transtorno em que a comorbidade é muito comum. Comorbidade é quando o paciente tem outro transtorno psiquiátrico juntamente com aquele transtorno que a gente identifica primeiramente, né? Então, dentro do TDAH, existem alguns outros transtornos psiquiátricos que são mais comuns de acontecer junto. Por exemplo, o transtorno de oposição e desafio, que é o principal deles, mais ou menos 30%, 40% dos pacientes com TDAH muitas vezes têm características que também fecham critérios para transtorno de oposição e desafio. Transtornos de humor, depressão, transtornos de ansiedade, fobias, também são transtornos que têm relação com TDAH. E o TDAH não tratado, ou se a gente demora muito tempo para se fazer um diagnóstico, muitas vezes sim, né, o prognóstico pode
piorar Sim. e aquele adolescente, final da adolescência, início da vida adulta, ter muito prejuízo por causa de um TDAH não tratado. Prejuízo escolar, prejuízo de conseguir um emprego, prejuízo de não conseguir entrar numa universidade, né? Coisas desse tipo. E o tratamento, falando nisso, como é que é realizado nesses casos? Já que a gente está falando de crianças e adolescentes em primeiro momento, né? O tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um tratamento que é farmacológico, medicamentoso, na maioria das vezes, porque existem medicações que, quando bem prescritas, diante de um diagnóstico bem feito, né, ajudam e muito na melhora dos sintomas. Também, junto com as medicações, muitas vezes terapia, psicoterapia, algumas técnicas específicas de psicoterapia, como a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, entre outras, também auxiliam e ajudam bastante o tratamento. Mas o tratamento, na maioria das vezes, ele é medicamentoso, feito por um psiquiatra da infância e adolescência, e também psicoterápico, que pode ser feito por um psicólogo ou psicóloga. Esse tratamento, né, medicamentoso, ele pode gerar algum efeito colateral? Na realidade, qualquer medicação, qualquer tratamento medicamentoso, o paciente está sujeito a alguns efeitos colaterais, efeitos adversos. Porém, quando bem diagnosticado, quando usado corretamente, nas doses certas, horários certos, a chance do paciente vir a desenvolver algum efeito adverso que atrapalhe é muito pouca. Mas, como qualquer tratamento existe, isso daí tem que ser monitorado durante o tratamento. Por isso que é muito importante a continuação do acompanhamento do psiquiatra durante o tratamento, né? Sim. Porque muitas vezes tem que se mudar a dose de medicação, tem que se lançar mão de outras medicações se ele não responde uma primeira, né? Então o acompanhamento é bastante importante. Bom, doutor, o diagnóstico o senhor já citou que é feito de forma clínica, né? Clínica, isso. Mas também citou que também tem que ser feito cuidadosamente, muito bem feito. Como é feito um diagnóstico bem feito? Certo. O diagnóstico bem feito, primeiramente, tem que ser feito por um médico, um psiquiatra infantil que tenha uma formação para isso, mas quem vai fazer a primeira observação desses sintomas não é o médico. É a família, em primeiro lugar, são os responsáveis, o pai e a mãe, Sim. que não vão fazer um diagnóstico, mas podem começar a observar que o filho ou a filha tem alguns sintomas que estão atrapalhando o desenvolvimento social, a aprendizagem na escola, e daí vão trazer a consulta. Muitas vezes a escola ter profissionais, ter professoras, ter psicólogas ou outros profissionais que também têm um olho clínico mais apurado para já começar a observar o quanto antes possível algum desses sintomas para daí encaminharem para o psiquiatra também é importante. Mas então o diagnóstico ele é clínico, observacional, muitas vezes não é feito numa consulta só, porque a gente precisa de uma observação, a gente é mais longitudinal, né? Então de algumas consultas para ter um diagnóstico mais robusto, e muitas vezes a gente usa também alguns critérios diagnósticos que podem ser preenchidos por alguns questionários que a gente dá para os pais, para a escola preencher muitas vezes, e que esses sintomas apareçam, como eu disse, em pelo menos 2 locais diferentes, Sim. escola e sala de aula. Por que em 2 locais diferentes? Porque se esses sintomas aparecem em um local só, por exemplo, só em casa e na escola, não existe nenhuma queixa, a observação das professoras, da diretora é totalmente diferente daquela dos pais, a gente então tem que se pensar que muitos desses sintomas podem ser também mais causados por uma disfunção ambiental que esteja acontecendo em casa, por exemplo. Por isso que a observação em 2 locais é importante. Muito bem, doutor. A gente já volta a falar sobre esse assunto, a gente só vai para o intervalo rapidinho e volta já já.
Estamos de volta, estamos tratando hoje sobre transtorno de atenção, de déficit de atenção com hiperatividade. E você pode participar com a gente, tirar suas dúvidas pelo telefone 3442-2012, ligue e participe ao vivo, ou ainda pode encaminhar um WhatsApp pelo nosso novo meio de interação, que é o 8505-6342. Esse número está aparecendo aqui na nossa tela. Doutor, retornando aqui, como é conviver, né, com um diagnóstico deste, então, né, de déficit? Muitas vezes, no primeiro momento é difícil, sem dúvida, né, para a família, primeiro trazer o filho ou a filha a um acompanhamento, a uma avaliação psiquiátrica. Há uma negação, muitas vezes, há uma dificuldade de procurar esse atendimento por muitos motivos, por preconceitos, por não entendimento de algumas coisas, por não saber exatamente como o psiquiatra trabalha, né? Então, ainda há um pouco de dificuldade, um pouco de negação de parte de algumas famílias em aceitar algum transtorno psiquiátrico nos seus filhos, que é uma coisa completamente aceitável, né? Uma coisa completamente compreensível, né? Mas existe sim. Então, por isso que é importante a escola, muitas vezes, conversar com esses pais e mostrar, muitas vezes, a importância de buscar uma avaliação para ver se realmente vai precisar fazer algum tipo de atendimento ou não. A escola tem um papel muito importante para que as famílias consigam muitas vezes levarem seus filhos ao atendimento mais especializado. Por isso que o contato do profissional de saúde, do médico psiquiatra com a escola é bastante importante, né? Ter um contato, vamos dizer, bem rápido, bem livre, para que muitas vezes dificuldades dos estudantes cheguem mais rápido ao conhecimento dele, né? E como lidar, nesse caso, principalmente com as crianças, né, que acabam enfrentando isso e, de certa forma, eu acho que elas não percebem que elas têm esse transtorno e que vivem esse transtorno, né, doutor? Claro. Na maioria das vezes, né, a criança não vai se dar conta que está tendo sintomas, seja de desatenção, de hiperatividade, que está atrapalhando o desenvolvimento dela. Evidentemente que ela não vai ainda ter compreensão para tudo isso, né? Claro. Então, na maioria das vezes, não é a criança que vai dizer para o pai ou para a mãe que eu não estou legal em sala de aula e preciso de alguma avaliação, né? Mas, muitas vezes, os outros colegas conseguem perceber ele é muito agitado, aquele lá sempre está no mundo da lua, né? Então, às vezes, também conversar com outros pais, conversar com o amiguinho dos filhos, pode ajudar a ter outras opiniões para reforçar alguma suspeita que os pais tenham, né? Com certeza. E como é que trata isso com a criança? É legal explicar para ela que ela sofre de um transtorno? Como é que se trata isso? Sem dúvida, né? É importante sempre esclarecer para a criança, deixar o mais claro e aberto possível, né? Que ela está indo no médico que vai ajudar ela a melhorar um pouco a agitação dela em sala de aula, melhorar um pouco o aprendizado, mas deixar bem claro que ela está indo no profissional, no médico, no psiquiatra, para ser ajudada. Porque senão, sabe, muitas vezes os pais podem chegar ao consultório dizendo que vão fazer um exame de sangue, que vai... Não, na maioria das vezes é mais importante falar realmente o que está acontecendo para a criança ir aceitando aquilo com mais facilidade. Sem tratamento, quais são as principais complicações que podem acabar ocorrendo? Claro. O tratamento, quanto antes é feito, sem dúvida que é melhor, porque o prognóstico melhora com o tratamento mais cedo. Na maioria das vezes, o diagnóstico do TDAH é feito no início do ensino fundamental, quando a criança inicia o primeiro, segundo ano, né? Se não tratado, muitas vezes, prejuízo funcional na escola, de socialização, muitas vezes ele é muito agitado, ele é muito bravo, ele é muito hiperativo, ele é muito agitado, e as outras crianças, os coleguinhas já começam a excluir ele, então ele pode ficar sem amigos, ele pode a autoestima ir baixando, ele fica mais triste, ele não conseguir se enturmar, outras vezes prejuízos intelectuais, prejuízos de aprendizagem que são muito comuns, né? Crianças tanto do polo de desatenção quanto do polo de hiperatividade que não conseguem aprender, em parte porque ou não param quietas, ou não conseguem se focar, ou as duas coisas,
não aprendem, as notas são baixas, repetem de ano, então o prejuízo de aprendizagem também é bastante grande. Se não tratado, o desenvolvimento desse tipo de transtorno e outras comorbidades, como transtorno de oposição e desafio, no final da adolescência, início da idade adulta também, pode acarretar, por exemplo, uso de álcool, uso de drogas, tem uma prevalência maior em adolescentes que tenham TDAH ou TOD, transtorno de oposição e desafio não tratados, né? Daí dificuldade de entrada em mercado de trabalho, né? Dificuldade de independência financeira, social, tudo mais, né? Então, quanto antes é feito o tratamento, o prognóstico é melhor, sem dúvida. Como a gente já conversou até anteriormente, essa dificuldade, às vezes, das pessoas acabar reconhecendo, né, o transtorno e até buscar esse tratamento, como é que faz nessa questão, principalmente para os pais, né? Porque eu acho que as crianças não têm tanto esse preconceito, de certa maneira, claro. Mas principalmente para os pais compreenderem a importância desse tratamento e de procurar ajuda, né, doutor? Para a gente diminuir um pouco, vamos dizer assim, o preconceito, aumentar o entendimento dos pais em relação a isso, é importante, eu acho que sempre a informação. Conversar com os pais, palestras em escolas, né? A escola convidar os pais para palestras, convidar o profissional, conversar juntos. Então, tudo que informe os pais, a família, ajuda na aceitação de um possível transtorno em um dos filhos na família, né? Então, eu acho que o ponto-chave é informação. Tudo aquilo que a gente conhece, a gente tem uma tendência maior a aceitar caso isso venha aparecer, né? Tudo aquilo que eu não conheço, que eu sou ignorante em relação a algum tema, fica mais difícil de eu aceitar. Sim. E saber que é um transtorno, né? É um transtorno psiquiátrico, que tem uma origem biológica muito grande e que tem que ser tratado para melhor do prognóstico das crianças. Tem algum meio de prevenir? Prevenção. Já que é um transtorno hereditário, pois então. A prevenção é muito difícil, né? Desse ponto de vista biológico, a gente não tem até hoje nenhum tipo de prevenção maior que a gente possa indicar ou ser feita. Claro que uma estrutura familiar com mais disciplina em algumas situações, com mais horários, uma família mais estruturada, vamos chamar assim, é evidente que pode-se dizer que é um fator de bom prognóstico, um fator de prevenção. Mas, efetivamente, algo que a gente possa recomendar para prevenção desse tipo de transtorno, não existe. Doutora, eu acabei pesquisando um pouquinho sobre esse assunto, até achei um instituto que trata exatamente sobre esse transtorno, e tem uma reportagem que foi feita que acaba falando que o Brasil gasta mais de 1,8 bilhão de reais por tratamento inadequado com a doença. Por que ainda é visto como um tratamento inadequado? O que acontece é que, nos últimos anos, o número de diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças, adolescentes e também adultos, né, porque é um transtorno que não é exclusivo de crianças e adolescentes. Claro que a maioria das crianças e adolescentes que vêm apresentar o transtorno, já que é um transtorno do desenvolvimento, vão entrar na idade adulta com melhora dos sintomas e sem sinais e sintomas do transtorno. Sim. Mas mais ou menos 25% a 35% daquelas crianças ainda vão desenvolver sintomas na idade adulta. O diagnóstico aumentou muito porque anos atrás não se tinha métodos profissionais que faziam esse diagnóstico. Sim. Então, a doença existia, o transtorno existia, provavelmente em prevalências parecidas da de hoje, mas ele não era diagnosticado. Já que ele é diagnosticado agora, ele é muito mais tratado, né? E já que o tratamento é feito principalmente à base de algumas medicações, o gasto com as medicações é alto, aumentou bastante. Evidente que existe, a mídia coloca bastante isso, o uso muitas vezes, ou algumas vezes, inadequado de algumas medicações que são específicas para transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e muitas vezes são usadas não exatamente para o transtorno, para outros fins. Então, isso aumenta a venda de medicações, algumas vezes de forma que não é prescrita por um médico e não é adequada de ser usada por todo o risco que qualquer medicação pode acarretar se não usada conforme o médico prescreva e se tem uma indicação bem feita. Né? Tem cura? Cura. Sendo um transtorno de desenvolvimento, o desenvolvimento da criança e do adolescente está a favor.
cura, na maioria das vezes, vai acontecer no final da adolescência, início da idade adulta, como eu disse, mais ou menos 65% daqueles pacientes não vão seguir com transtorno da idade adulta. Mas falar em cura, nós ainda não podemos falar. A gente pode falar num tratamento que, quando bem feito, na maioria das vezes é muito efetivo, né? Sim. Criança, adolescente realmente tem melhor desses sintomas que vinham atrapalhando, mas falar em cura de TDAH, hoje em dia a gente não pode falar. Muito bem. A gente vai para mais um intervalo e volta já já, então não sai daí. Estamos de volta e você pode e deve participar com a gente através do telefone 3442-2012. Ligue e participe ao vivo e tire suas dúvidas aqui com a gente, ou ainda pelo WhatsApp 8505-6342. Doutora, a gente teve participação então de uma telespectadora nossa, a dona Elisete do Santo Antônio. Ela pergunta que a neta dela, uma criança, ela tinha hiperatividade, tomou medicamento e ficou tímida, né? O porquê que acontece isso? Na realidade, essa é uma situação que eventualmente chega ao consultório e que, na maioria das vezes, o que pode acontecer é que uma criança com hiperatividade, usando a medicação, tem melhora desses sintomas de hiperatividade, de agitação, da impulsividade, do não parar quieto, né, do estar com o motorzinho sempre a mil. Isso diminui, ela fica mais tranquila, ela consegue ficar sentada em sala de aula. Então, sintomas que antes atrapalhavam, agora não atrapalham tanto, e os pais, já acostumados com aquele comportamento, podem ter uma impressão, às vezes inicial, que o meu filho agora ele está triste, ele está deprimido, ele está muito tímido, por uma mudança desse comportamento, antes muito ativo, demais, com prejuízo, agora, vamos dizer, mais controlado. Isso é uma das coisas que podem acontecer. Então não quer dizer que ela ficou tímida, ela simplesmente se aquietou, vamos Exatamente. dizer assim. Não necessariamente, né? Claro que eu não conheço a paciente, mas não necessariamente. Isso que eu disse é uma coisa que muitas vezes, algumas vezes pode acontecer, e é uma impressão que os pais têm devido à mudança, às vezes, drástica desses sintomas que melhoram, ela fica mais tranquila e às vezes tem uma sensação que ela está mais tímida. A falta hoje de professores, talvez, que fiquem atentos, vamos dizer assim, a falta de atenção mesmo deles na sala de aula, pode ser um problema hoje, principalmente nessa questão, às vezes, de identificar alunos que têm algum tipo de transtorno? Sim. Os professores das escolas públicas, das escolas privadas, terem uma formação, terem, vamos dizer, cursos que eles possam também aprender mais a como identificar crianças com alguns tipos de sintomas e sinais, eles terem mais segurança disso, também é importante, né? Só que isso só é feito se fizerem alguns cursos, algumas palestras, para que esses professores muitas vezes também perguntem, tirem as dúvidas deles, porque eles são normalmente o primeiro profissional que vai ter aquele olhar clínico e que vai poder conversar com a família e a família procurar com a criança algum tipo de atendimento, né? Então, muitas vezes, vamos dizer, falta uma formação que ajude mais alguns professores a entenderem melhor alguns desses sintomas, né? Até porque tem muitas vezes que essas crianças vão acabar passando por bagunceiras ou alguma coisa desse tipo, né, doutor? Exatamente, né? O que acontecia muito mais no passado, agora um pouco menos, porque muito desses sintomas, vários professores já com experiência, né, conseguem fazer, já vamos dizer, um diagnóstico inicial, né, e conversar com a família, mas eu acho que isso ainda precisa melhorar bastante. O esporte, a atividade física, pode ser fatores que podem colaborar nessa questão do tratamento? Sem dúvida. O esporte pode sim ajudar. O esporte sempre deve ser indicado e incentivado para qualquer criança, né? Para a criança, principalmente do polo hiperatividade, o esporte, principalmente aquele esporte coletivo, sim, ajuda
no controle dos sintomas, ajuda muitas vezes a melhorar também, ela entender que tem a vez dela de esperar, que tem os times, que tem a disciplina, né? Isso também ajuda muitas vezes no controle dos sintomas e também dela gastar um pouco daquela energia, daquele vapor que ela sempre está, né? Então o esporte, com certeza, a gente indica para todas as crianças, principalmente aquelas que são mais agitadas e hiperativas. Ajuda o tratamento. Vamos agora para uma estatística que eu tenho aqui, que é o número de crianças diagnosticadas, né, com TDAH, aumentou 66% em 10 anos nos Estados Unidos. De acordo com o levantamento, 10,4 milhões de jovens até 18 anos receberam diagnóstico em 2010 no país. Esse número, até como o número que o senhor trouxe no início do programa, é alarmante, né, doutor? É um número bastante elevado, né? Como eu disse, é um transtorno que a prevalência é bastante alta entre crianças e adolescentes e nos últimos anos essa prevalência vem aumentando mais porque é um transtorno que antes era subdiagnosticado. Não era diagnosticado como deveria. Muitas e muitas crianças que tinham sintomas e sinais, que tinham bastante prejuízo com isso, não recebiam diagnóstico, consequentemente não recebiam tratamento e sem o tratamento, consequentemente, tinham muitos prejuízos em todo o seu desenvolvimento, adolescência, infância e no início da vida adulta também. Então, o aumento do número de casos diagnosticados, sem dúvida nenhuma, acontece porque, alguns anos atrás, não se tinha profissionais e não se tinha tanto olho clínico para se fazer esse tipo de diagnóstico, com certeza. Não necessariamente que a prevalência tenha aumentado tanto em 10, 15 anos, né? Ela pode até ter aumentado um pouco, mas não aumentado mais de 50%, né? Com certeza. Era mais mesmo na dificuldade de realizar o diagnóstico, vamos dizer assim. Exatamente. Era o subdiagnóstico que agora ele é mais feito. Isso mesmo. Bom, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vou tentar puxar um pouco para a gente falar sobre o transtorno de oposição e desafio, né? Claro. Que é até que o senhor citou, que acaba podendo se desenvolver juntamente com esse transtorno de déficit de atenção. Quais são as características, né, doutor, desse novo transtorno, então? Certo. O transtorno de oposição e desafio também é um transtorno psiquiátrico, né? Como eu disse, muitas vezes ele acontece juntamente com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente chama de comorbidade. Não necessariamente, né? Ele pode acontecer isoladamente, separadamente. Transtorno de oposição e desafio, como o nome já diz, ele é um transtorno caracterizado principalmente por dificuldade de aceitar receber regras, uma criança que ela é muito opositora, é uma criança que ela é muito impulsiva muitas vezes, e às vezes essa oposição, essa dificuldade de receber não, a dificuldade de receber regras, muita dificuldade dos pais, professores em impor limites, muitas vezes isso pode se agravar e gerar casos de autoagressão, de heteroagressividade, né, de discussões. Então é um transtorno que também, se não tratado, muitas vezes pode trazer consequências bastante graves no desenvolvimento da adolescência do menino ou menina. Ocorre principalmente na adolescência, então? É um transtorno que pode ser diagnosticado desde a infância, mas na maioria das vezes os sintomas eles ficam mais evidentes no final da infância e durante a adolescência, mas é um transtorno que muitas vezes já é diagnosticado na infância, com certeza. Lembra um pouco da rebeldia, que muitas vezes é comentado, principalmente na adolescência, né? Todo mundo passa aquela fase um pouco mais rebelde. Podemos dizer que é exatamente isso? Podemos dizer que sim, né? O que acontece é que dentro do desenvolvimento normal da adolescência, muitas vezes, certo grau de oposição, certo grau de rebeldia, de dificuldade de aceitar regras e limites, faz parte do desenvolvimento normal do adolescente. Mas até certo ponto. Quando isso começa a trazer prejuízos grandes, prejuízos maiores para esse adolescente, em relação tanto à conduta social, em relação à aprendizagem, muitas vezes em sala de aula. Quando o prejuízo é maior, daí isso que até certo ponto faz parte do desenvolvimento normal, passa a ser um transtorno pelo prejuízo e deve ser tratado para que ele tenha, vamos dizer, menos consequências ruins no decorrer da adolescência, né?
Como que acontece o tratamento? Da mesma forma é medicamentoso? O tratamento do transtorno de oposição e desafio também é medicamentoso, feito com outras medicações, Claro. né, claro, mas é um tratamento que medicamentosamente a maioria dos pacientes responde bastante bem, e também o tratamento em psicoterapia. Então, o tratamento em psicoterapia, junto com a medicação, normalmente é o tratamento mais indicado e que os pacientes têm uma melhor resposta. Também. E é um tratamento normalmente também a longo prazo, médio e longo prazo, né? E às vezes a família tem um pouco de dificuldade em esperar, em conseguir esperar essa melhora, que às vezes não é de um dia para o outro, né? Pode demorar algumas semanas ou meses, por exemplo. Doutora, a gente está chegando à reta final do programa, eu deixo esse espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais. Certo. Primeiro, eu agradeço bastante o convite, muito bom sempre vir falar com vocês. Acho que, como eu falei, informação é bastante importante, né? Então, sempre quando a gente puder vir aqui expressar algumas coisas, informações a respeito de alguns transtornos, para que os pais, professores e todos que assistem ficarem mais informados em relação a isso, eu acho que é importante. Sim. Eu estou à disposição para quando vocês precisarem. Muito obrigada pela sua participação novamente, doutor. Certo. Vamos para o nosso momento de reflexão. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primavera Saúde vai ficando por aqui, a gente volta quarta-feira que vem com mais um programa. Até lá!